Mano, assim, sendo muito honesto, que caralhos que aconteceu aqui? Fala galera, todas as 8 dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez vídeo de mangá, finalmente de novo vídeo de mangá, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo de mangá, apesar que tem um gravado que é mais ou menos de mangá, mas eu não terminei esse vídeo até hoje. E dessa vez, cumprindo promessa, né? Porque eu nunca acabo cumprindo minhas promessas, mas dessa vez eu tô tentando cumprir alguma, que é o tal do vídeo pós-Shibuya de Jujutsu Kaisen. Puta que pariu. Assim, quem me acompanha, quem viu o vídeo da review de Shibuya no anime de Jujutsu Kaisen, sabe que naquele vídeo eu comentei que eu tava de novo com um gás pra pegar e reler o arco seguinte de Shibuya e acompanhar de novo o mangá, ver o que aconteceu dali pra frente. E nesse meio tempo de eu tomar realmente a coragem pra, opa, vou continuar o mangá, porque ainda demorou um tantinho isso, pegou e falou que o mangá ia acabar em 5 capítulos. O mangá eu acho que ele acabou no final de agosto ou no final de setembro, agora eu não lembro exatamente. E eu tô gravando isso no meio de novembro. Esse é o tanto que demorou pra eu conseguir terminar de ler essa porra desse mangá. Porque assim, a minha relação com o Jujutsu é um tanto conturbada. Quando eu conheci Jujutsu, né, na temporada de anime lá em 2020, quando ele saiu, porra, eu só tinha elogio pra esse caralho desse anime. Nossa, foi um anime que eu comecei com certo receio, eu não tava dando tanta coisa pra ele ali, e puta que pariu, eu amei. Pra mim foi um dos animes que consolidou a mapa no meu radar. Inclusive, naquele ano a gente inventou de fazer o Dias Nakama, que ia ser o nosso Anime Awards, dei um monte de prêmio pra Jujutsu Kaisen, eu realmente amei essa porcaria desse anime. E depois que terminou a primeira temporada, eu fiquei num gás muito grande também pra voltar e ler o mangá. E acabou que a minha vida depois disso com Jujutsu foi uma montanha-russa desgraçada. Eu assisto o anime, eu amo o anime, eu vou pro mangá, eu canso do mangá, aí sai outra coisa do anime, eu vejo, amo, volto pro mangá, canso de novo pra ter outra coisa do anime e eu voltar pro mangá. Virou isso a minha rotina com Jujutsu Kaisen. Porque eu não sei como conseguiram fazer um anime tão incrível com um mangá cansativo desse jeito. E eu já tinha comentado isso no vídeo de Shibuya. Na real, eu tinha comentado isso até no vídeo do arco do Gojo, né? Do arco do Inventário Oculto. Porque naquele vídeo eu peguei e comentei, o arco do Inventário Oculto é o último arco que eu gosto no mangá de Jujutsu. Shibuya pra frente eu acho detestável, eu acho insuportável. Não só insuportável, mas também confuso. Isso é um ponto que, inclusive, o anime de Shibuya, puta que pariu. Nossa, eu dei muito mais crédito pro anime, tanto por um ritmo um tanto melhor, quanto uma clareza maior de informações e liberdades criativas ali que eu acho que contribuíram demais para a construção de cena e construção narrativa de Jujutsu. Porque o mangá daquele ponto pra frente foi só pra trás, ele foi só extremamente caótico e extremamente confuso. Inclusive, o que eu falar aqui não quer dizer que eu perdi completamente o hype pro anime. Pelo que fizeram com Shibuya, eu ainda tô com hype pro arco do Cooling Game. Só que o Cooling Game no mangá eu odeio com todas as minhas forças desse arco. Então meu objetivo aqui é reclamar do Cooling Game e reclamar de toda a reta final de Jujutsu. Porque assim, eu finalmente terminei de ler essa desgraça. E que final ruim! Mas antes de reclamar do final, vamos por ordem. Porque assim, o final de Shibuya foi um negócio assim, pra deixar muito no hype. Pra você pegar e falar, meu amigo, fudeu. Questão de proibir a libertação do Gojo, a questão de colocar a cabeça do diretor ali da escola de Tóquio em risco, né? Por ele meio que incentivar o desenvolvimento tanto do Gojo quanto do Geto, né? Colocar o Gojo como se ele fosse um comparsa do Geto em todo aquele plano, desconsiderando completamente que era o Kenjaku no corpo do Geto, a própria revelação do Kenjaku, a questão do Yuta, que é o protagonista de Jujutsu Kaisen Zero, voltar à tona agora pra Jujutsu, sendo que ele, até esse momento, no momento presente do mangá, do anime, ele era apenas um personagem citado, ele era apenas um personagem que os outros ali mencionavam e tudo mais, e agora ele finalmente aparece, agora mais velho, já totalmente desenvolvido na arte Jujutsu, como o executor do Itadori e tudo mais, e toda a questão também envolvendo o clã Zenin, os impactos que teria nas casas Jujutsu, é um negócio assim pra deixar um hype desgraçado, um hype assim incrível. E parte dessa parte pós-Shibuya é muito esses impactos que acaba tendo, e esses impactos é até legal.
Tem até algumas coisinhas interessantes, inclusive essa parte foi a primeira que eu parei, porque eu lembro que nessa época teve um hiato também. No momento que ia começar o Cooling Game, houve um hiato, porque seria a questão tanto do velho de Kyoto ali, que eu esqueci o nome completamente daquele velho, matando o diretor ali, que era o professor tanto do Geto quanto do Gojo, que acaba que no final ele pega e revela como ele fez para criar o panda como um objeto amaldiçoado consciente. Mostrou também um pouco essa questão do Itadori sendo caçado pelo Yuta e o plano real do Yuta de assumir esse posto de executor, que era para tentar poupar o Itadori de alguma forma por conta de uma promessa que ele fez pro Gojo, de que se algo acontecesse com o Gojo ele protegeria o Itadori, que era alguém que ficou numa situação muito parecida com a dele. E essa parte eu acho muito legal também, porque é a primeira vez que você vê o Yuta pós Jujutsu Kaisen Zero e você vê como o Yuta ficou foda. Ele brigando assim com um dos cabeças do clã Zenin, brigando com o Itadori, brigando com o Choso também, e puta que pariu, ele sola todo mundo como se não fosse absolutamente nada. Se desenvolve extremamente bem em combate e ainda continua com a manipulação da Rika. Algo que eu fiquei meio bugado por conta do final do Jujutsu Kaisen Zero, mas eu acho que até conseguem dar uma boa explicação do porquê que isso ocorre. Que por mais que o espírito da Erika tenha sido libertado e tudo mais, o vínculo entre os dois eram tão fortes ali que um resquício dela permaneceu no anel e na espada do Yuta. Isso pegou muito mal. Puta que pariu, lá ele veio com força agora. Mas eu acho que o ponto que eu mais gosto dessa etapa pós-Shibuya pré-Cooling Game ainda é a queda do clã Zenin. A parte da queda do clã Zenin, pra mim, é o ápice dessa parte. E foi uma parte que eu fiquei muito puto quando veio o hiato também. Porque nessa parte você descobre mais ou menos o que aconteceu com a Maki, que tinha sido carbonizada pelo Jogo lá no arco de Shibuya, que era uma coisa que inclusive eu nem tinha visto no mangá. Pra mim é algo que ficou muito mais explícito, ficou muito mais claro quando eu vi o anime. E aí quando veio essa parte no mangá e eu vi a Maki totalmente destruída, queimada, carbonizada, com um monte de cicatriz horrorosa ali, eu falei, velho, o que aconteceu com essa menina? E no meio de tudo isso, desse retorno, a Maki ainda revela que o Fushiguro, ele foi proclamado o novo herdeiro do clã Zenin. Ele é agora o chefe do clã Zenin. Porque o maluco lá da animação tinha morrido, tinha empacotado pós-Shibuya. E aí no testamento tava que se acontecesse alguma coisa com o Satoru Gojo, o Fushiguro deveria herdar o clã Zenin. E aí começa aí os chefes do clã Zenin atrás do Fushiguro, utilizando o Itadori. Começa a caçar o Itadori ali pra conseguir alcançar o Fushiguro enquanto o Yuta tá caçando o Itadori. Essa parte eu acho muito legal. E no meio de tudo isso, a Maki tenta invadir o clã Zenin, porque, opa, eu tenho a aprovação do novo chefe, eu vou pegar todo o inventário do clã Zenin, eu vou pegar as armas amaldiçoadas, né, objeto amaldiçoado, tudo que eu puder utilizar pra auxiliar no Cooling Game, eu vou pegar. Só que ela chega ali no completo caos, porque é o Naobito tentando arrumar um jeito de arrancar o Fushiguro da liderança, e os irmãos do Naobito também ajudando nessa questão, inclusive ali com as próprias tretas internas, inclusive o próprio pai da Maki, que resolve pegar e matar as duas filhas. A Maki mal chega lá, ela é jogada num lugar onde tá a Mai, tipo, sangrando. Ela tá prestes a morrer ali, a Maki tenta ajudar de alguma forma, também é atacada e fica pronta pra morrer ali. E aí vem a questão do sacrifício da Mai pra tentar ajudar a Maki, pra tentar salvar a Maki, e essa questão das duas gêmeas voltando a se tornar apenas uma. Uma parte que eu acho legal por ser essa questão tanto do sacrifício da personagem, mais uma personagem que a gente tem que se despedir, é uma coisa que eu acho legal do Gege, né, que ele não tem muito escrúpulo em sacrificar os personagens, em matar os personagens, por mais que eu acho que às vezes ele faz de uma forma muito brusca, muito gritante, e que não dá tanto tempo pra gente reagir, mas a partir desse ponto já tá virando rotina isso, sendo bem honesto. Mas eu gosto da forma como isso evolui a Maki, tanto na questão de personalidade, que ela começa a ficar mais fria, ela começa a ficar mais apática com todos esses acontecimentos, a própria família tentando matar ela, os pais deserdando ela mais do que nunca, a morte da irmã muito por conta dela também. Mas o fato é que essa junção das duas gêmeas meio que traz à tona as habilidades de Jujutsu da Maki. Por mais que ela não desenvolva nenhuma habilidade real, mas por exemplo, questão de ver a maldição, que era uma coisa que ela não conseguia, agora ela já é capaz, ela tem um desenvolvimento em energia amaldiçoada. Isso torna ela um clone do Toji 2.0. E a Maki, vamos se olhar, no momento em que ela se torna um Toji, no momento que ela começa a se desenvolver extremamente mais, tanto no combate corpo a corpo, que é algo que ela gera incrível, como um pouquinho de energia amaldiçoada, velho, ninguém para essa menina. Ela tem as melhores lutas do mangá. Mesmo algumas tendo uns contextos muito merda, sendo muito avulsas, mas ela tem lutas muito boas.
A luta que ela tem lá pelo capítulo 190, perto do 200 ali, se não fosse alguns pequenos pontos, seria muito legal. E essa parte aí já mostra a capacidade que ela tem da ação, porque a partir do momento que ela levanta, ela mata o pai, que é um dos cabeças do clã Zenin, vai o clã Zenin inteiro, vai exército de elite, vai os protetores ali, dos chefes da família, tudo, vai tudo pra cima da Maki. Não sobra ninguém. Por culpa da Maki, o Fushiguro passa de o cabeça da porra do clã pra um ninguém em assim segundos. Algo que inclusive o próprio mangá zoa, né? Porque enquanto a Maki tá tentando conseguir um inventário pra ajudar no Cooling Game, né? Os outros personagens estão fazendo outras coisas antes de entrar no jogo necessariamente, que é recrutar o veterano ali da escola Jujutsu, que é o Hakari. E essa parte já é mais ou menos onde eu começo a desgostar um pouquinho mais de Jujutsu, porque é uma parte que eu já acho mais chata, e eu acho que é a parte onde, de novo, o Gege começa a abusar muito com os poderes que ele cria. Eu já tinha achado a questão do Naobito Zenin no arco de Shibuya uma viagem muito desgraçada. A questão do poder dele envolver animação, que ele transforma tudo em 24 frames por segundo, que ele tem que se mover de acordo com 24 frames por segundo. Eu já achei uma viagem muito louca, assim, que eu não gostei muito, principalmente no mangá. No anime eu acho que funcionou um pouco melhor, mas no mangá era muito confuso, era muito problemático e eu não consegui me apegar tanto. Aqui isso começa a acontecer com um pouco mais de frequência. Então, por exemplo, eles vão atrás do Hakari, que é esse personagem veterano que tem muito problema com a liderança dos feiticeiros Jujutsu, tem muito problema com a diretoria, por conta disso ele teria sido expulso ou suspenso, agora eu não lembro direito o que ele foi, junto com uma outra colega dele. Ou melhor, um colega dele, né, porque é fanboy. E aí ele monta todo um esquema de luta clandestina envolvendo o Jujutsu, né? Agora que Jujutsu teria sido revelado pro público, com o final ali de Shibuya e tudo mais, né? O Hakari meio que montou esse negócio de colocar os feiticeiros ou criaturas amaldiçoadas pra brigar e ganhar dinheiro em cima disso. Porque o Hakari, ele é um apostador. Inclusive o poder dele é essa questão de aposta. E aí o pessoal faz um mau esquema pra tentar se infiltrar naquilo. O Panda tenta se infiltrar, só que de uma forma que o Hakari não reconheça, fingindo que é só um panda aleatório que foi colocado ali pra brigar com os outros, tentando fingir que não é um objeto amaldiçoado, né? O Itadori e o Fushiguro também se envolvem ali no meio, né? Aí o Fushiguro tenta negociar pra entrar nas brigas clandestinas, pedem o Itadori porque pensam que ele não tem nada, que ele é um ninguém, que ele vai apanhar assim de graça, e o Itadori é o Itadori. Só que o que eu não gosto é quando entra a questão de tentar se aproximar do Hakari, porque quando tentam chegar na sala onde ele tá escondido, onde ele fica observando e organizando os jogos e tudo mais, tem uma barreira, né? Essa barreira sendo da parceira ali do Hakari e tudo mais, e é um negócio que, assim, é muito aleatório, aquele negócio do poder, do feitiço dela ser baseado em uma constelação específica, que eles têm que saber a ordem desta constelação para conseguir se aproximar da porta um dos outros, né? Aquela questão de ser 5 estrelas e você poder avançar de uma para outra assim na ordem certinha. Se a primeira tenta pular para a terceira, meio que são repelidas uma das outras. É o que acontece com a porta, é o que acontece quando tentam se aproximar até mesmo da própria personagem. E aquele mistério que são 5 estrelas, mas acham que é 4. Então tem que descobrir onde está a quinta para conseguir avançar essas casas. É um poder que é quase um banco imobiliário baseado em constelação. É muito estranho, é muito bizarro. Por mais que nessa segunda leitura, nessa etapa, eu consegui entender um pouco melhor o que estava acontecendo, mas é um poder assim que tipo, nossa, você quebra um pouquinho a cabeça para pegar e compreender ali o que tá rolando. E é um conflito que, por mais que ele seja sagaz, por mais que ele seja bem bolado, ele fica mais chato do que qualquer coisa. E a partir desse momento, né, quando eles conseguem aliança tanto dessa personagem quanto do Hakari e entram na barreira do jogo do abate, meio que isso se torna o predominante dentro de Jujutsu, porque aí sim a gente vê a questão, o jogo do abate. Aquela ideia genial do Gege de transformar Jujutsu Kaisen num Battle Royale, trazendo mais uma penca de personagem novo, sendo que nem os personagens de Kyoto foram bem aproveitados. Cara, vamos ser bem honestos, de Kyoto, quem foi bem aproveitado além do todo? Eu acho que ninguém. O Mekamaru serviu pra morrer, a Mai também serviu pra morrer, a bruxinha e a Mia nem aparecem direito do negócio. Então pra que
serve os personagens de Kyoto e estão colocando mais personagem ali. Alguns só servem para ter uma luta aqui, uma luta ali e depois desaparecer, e outros se tornam relevantes, outros se tornam presentes até a reta final, mais ou menos. E aí você precisa de toda uma apresentação de técnica, apresentação de habilidade, o desenvolvimento de como vai ser a treta deles com personagem X, de personagem Y, fora toda a questão das próprias regras do Cooling Game, as próprias regras do jogo do abate, que é um Battle Royale bem genérico. Eles entram na barreira, são jogados em algum ponto completamente aleatório ali do negócio, como se fosse realmente um Fortnite, se arremessado ali em algum ponto aleatório da cidade, e tem que ir matando uns aos outros ali para conseguir pontos, né? Através dessa aquisição de pontos, a cada 100 você pode criar uma nova regra. E aí o objetivo do pessoal é tentar criar algumas regras específicas, porque dentro desse jogo do abate tá a irmã do Fushiguro, que não é uma feiticeira Jujutsu, não tem habilidade Jujutsu, e por conta disso o jogo do abate seria um risco para ela. Fora que além dela poder virar um alvo ali por conta dela ter se tornado uma player ali no meio do jogo, ainda tem uma regra que ainda dificulta mais ainda a situação tanto dela quanto dos outros personagens, que é aquela regra ali de que se um jogador passar determinado tempo sem adquirir nenhum ponto, ele é desclassificado, logo morto. E aí meio que esse objetivo inicial vira essa questão, tá? Vamos tentar criar novas regras para sair contornando todas essas questões. Só que tipo, se o pessoal não mata e não vai adquirir ponto, como vão criar essas regras? E aí eles tentam pegar e localizar, né, os jogadores que mais têm pontos ali na lista de jogadores para tentar persuadir eles a criarem novas regras. No caso, os dois primeiros que mais teria pontuação seria o Higuruma e o Hajime, né, que são dois personagens que inclusive se tornam relevantes eventualmente. Só que fora isso ainda colocam mais um objetivo nessa porra desse jogo de abate, que é uma figura ali que estaria nesse jogo e tudo mais e teria uma habilidade para poder arrancar o selo do Gojo, que seria uma entidade conhecida como o Anjo. Porque como se ainda não tivesse ruim o suficiente, ainda tem outra regra nessa porra desse jogo, porque o Kenjaku, no meio de toda a vida dele que ele ficou trocando de corpo, ele fez acordos com diversos feiticeiros Jujutsus de dar uma nova oportunidade para eles fazer o que eles quiserem fazer, para conseguirem enfrentar pessoas mais fortes, para conseguirem criar seus reinos, seus reinados, para conquistar alguma coisa. E todos esses feiticeiros reencarnam na porra do jogo do abate. E aí a gente ainda fica com duas categorias de personagens. Personagens que despertaram durante o jogo do abate e personagens que são reencarnação de outros feiticeiros. Como por exemplo, a Anjo seria uma reencarnação de outro feiticeiro. O Itadori, ele tá considerado também, né, a reencarnação de outro feiticeiro, que no caso seria o Sukuna. Mas enquanto outros, como o próprio Higuruma, pegaram e despertaram suas habilidades próprias ali durante o jogo. Só que aí fica realmente essa questão da aquisição de pontos dos personagens para criar novas regras, para tentar ir burlando algumas coisas, só que fica muita luta meio avulsa. Por mais que uma ou outra é até interessantezinha, porque opa, mostra um pouco do desenvolvimento de personagem X, opa, mostra mais das habilidades do personagem Y, opa, apresenta personagem que vai ser relevante mais pra frente, como o próprio Higuruma, como o próprio Hajime, ou o Hakari, que você ainda não conhece a habilidade dele, o Yuta, que você não viu totalmente como ele tá pós Jujutsu Kaisen 0. Inclusive o Yuta, eu arrisco dizer que deixaram ele mais roubado do que ele já era agora nessa parte do mangá. Porque o Yuta virou o Kakashi, agora ele pode copiar qualquer habilidade que vier na frente dele. E, inclusive com um retcon muito porco ainda, inclusive. Mas, cara, sendo bem honesto, eu acho que de todas as lutas que acabam ocorrendo nessa etapa, a única que eu salvo é a do Higuruma. Porque eu acho ela uma luta um pouco mais estratégica e eu gosto do desenvolvimento que o Itadori acaba tendo nessa luta. Porque a expansão de domínio e habilidade do Higuruma é um tribunal. Um tribunal que a habilidade dele vai puxar alguma coisa do passado do personagem na qual ele vai ser acusado. E aí durante esse tribunal ele vai ter algum tipo de pena. Se ele for inocentado, ele vai sair como se nada tivesse acontecido. Se ele for considerado culpado, ele pode ou tomar pena de morte ou ter alguma coisa ali tomada dele. No caso, normalmente habilidade ou energia amaldiçoada. E aí eu realmente acho legal esse negócio dele puxar o tribunal, o Itadori ser acusado de um negócio totalmente besta ali, que foi invadir um cassino sendo menor de idade, sendo considerado culpado, perdendo a energia amaldiçoada, tendo que lidar com isso sem energia absolutamente nenhuma. E aí ainda é aquela estratégia de pedir um novo julgamento, de pedir uma segunda tentativa ali, visto que tem essa regra no tribunal padrão, que você pode pedir para ser julgado novamente até 3 vezes.
Só que aí no segundo julgamento cai a pior coisa possível que poderia cair, que é o massacre de Shibuya. Onde por mais que o advogado, que é o Higuruma, tinha informação ali que o culpado não era o Itadori, que naquele caso o Itadori era inocente, o próprio Itadori se considera culpado. Mostrando a habilidade roubadíssima da espada do julgamento, né, que é pena de morte. Um hit mata o oponente, roubado pra caramba, mas tipo, tem todo um processo ali pra conseguir despertar essa habilidade no meio do combate. O Higuruma, se fosse um jogo de luta, ele seria aquele personagem que você tem que fazer N requisitos durante a luta para ele ser efetivo. Isso eu acho que torna uma habilidade legal, eu acho que torna uma habilidade bacana. Diferente da luta que tá acontecendo com o Fushiguro ao mesmo tempo, que é aquele maluco ali dos cupom, que ele rasga um cupom, opa, surge um item, rasguei o cupom de um carro, apareceu um carro, brotou um carro ali que vai cair em cima do Fushiguro. Aquela luta eu acho muito idiota, eu acho até um pouco sem propósito, eu não gosto realmente daquela briga. Por mais que, se eu não me engano, aquele é um momento que apresenta alguns outros personagens, né, apresenta um comediante ali, que é um personagem que, por mais que ele teve importância, eu também achei ele muito avulso, eu não gostei das partes que ele protagonizou. Eu acho que nessa parte também que ele conhece a Anjo, né, que a Anjo acaba encontrando ele caído depois do combate, mas é um combate que eu não gosto. O combate do Yuta apresentou esse poder de cópia dele, apresentou as novas capacidades do personagem, mas os três personagens que ele enfrenta são um saco. A luta do Hakari contra o mangaka também chata pra caralho. Depois vem a luta do Hajime, só que tipo, é outra que eu acho muito básica, porque a habilidade do Hajime, por mais que seja um personagem forte, tem uma luta legal, tipo, é só aquela questão, a minha energia amaldiçoada é eletricidade. Não foge muito disso, não tem muita estratégia de combate, acaba que o charme do combate é mais o Hakari, essa questão da energia amaldiçoada infinita através de aposta. De pegar, apostar, ganhou um jackpot, duplicou a energia amaldiçoada, ele vai renovando através da sorte, ele manipula a própria sorte ali durante o jogo. É uma habilidade interessantíssima, bem utilizada, não muito. Coloca como esse o poder realmente dele manipular a sorte e tudo mais, o cara se torna onipotente, onipresente. Tão onipotente, tão onipresente, que a última luta que ele tem no mangá chega a ser patética por conta disso, mas eu chego lá. E aí tem outros que ainda vão se envolvendo, tem a Maki junto com o Kamo, que vão enfrentando a reencarnação do Naoya, que era o cara que queria tirar o Fushiguro do trono do clã Zenin, né? Ele foi morto ali naquela situação da Maki, não morreu com energia amaldiçoada, se tornou uma maldição. E é uma parte que eu acho repugnante, inclusive no mangá, eu acho aquela parte muito chata e nojenta até. Inclusive, essa foi a parte que eu tinha parado, então até esse ponto eu ainda tava relendo o mangá, nesse ponto eu já não conhecia muito o que ia acontecer dali pra frente. Mas no geral, todas as lutas do Kurengame eu achei mais arrastadas e chatas do que qualquer coisa. Mesmo quando ele estava apresentando o personagem, mesmo quando o personagem parecia interessante, parecia que ia ser relevante, como o próprio Hakari. Cara, o Hakari ele é apresentado naquela ânsia, naquela sede, naquela vontade desgraçada de enfrentar o Sukuna. Ele foi revivido no Kurengame porque ele queria enfrentar o mais forte. O Kenjaku falou que o mais forte era o Sukuna. Então você já vê, opa, ele vai ter importância. Mas a luta dele é muito chata, mano. Acaba que realmente, até o momento que eles pegam, colocam todas as regras que precisam naquela desgraça daquele jogo, que pode sair do jogo à vontade, que pode trocar os jogadores do jogo, né? Alguém sair do jogo enquanto outra pessoa entra no lugar, trocar ponto entre jogadores e tudo mais. Até por colocarem tudo isso, é só essas lutas bucha. Acaba que conseguem conciliar esse momento de colocar todas as regras com o encontro da Anjo, aí realmente coloca essa questão reta final do arco do Kurengame, por mais que o Kurengame não acaba nesse ponto. E esse é o momento que eu peguei e dei uma acordada, né? Que eu falei, opa, Jujutsu pode ser legal, né, galera? Jujutsu pode ser bacana, porque quando eles encontram a Anjo, né, a Anjo coloca aquele requisito, opa, eu ajudo vocês a despertar o Gojo, eu ajudo vocês a trazer de volta o Gojo, tira o seu dedo tranquilamente, mas eu quero uma coisa antes, eu preciso matar o anjo caído. Aí beleza, só eles eram atrás de mais um cara aqui. Aí o Sukuna puxa o Itadori pro meio dos pensamentos, aí fala, então, eu acho melhor eu te avisar isso antes de qualquer coisa, o anjo caído sou eu. E aí você fica muito naquela questão fudeu, tipo, caralho, o que vamos fazer agora? Vamos entregar o Itadori de bandeja? Vamos sair na porrada ali com a Anjo, morrendo um pouquinho essa questão de poder trazer o Gojo ou não? E acabam que deixam isso no meio termo enquanto eles vão fazer o que eles foram fazer mesmo, que é conseguir tirar a irmã do Fushiguro do jogo. Só que aí dá mais merda ainda na situação. Arthur do Futuro, só pra pegar e retomar algumas coisas, porque eu editando o vídeo simplesmente esqueci do plano do Kenjaku. Porque durante essa parte da Anjo ali e tudo mais, antes de avançar necessariamente pra vamos criar as regras, ainda tem
dois pequenos poréns, que é mostrando um pouquinho do passado ali do negócio, antes do incidente de Shibuya, que o Kenjaku estava fazendo um monte de preparação. Uma delas foi revelar a existência de energia amaldiçoada para os Estados Unidos, e os Estados Unidos fazer aquele plano de invadir o Cooling Game para capturar feiticeiro Jujutsu, para tentar pegar e transformar em feiticeiro Jujutsu em uma fonte de energia renovável e tudo mais. E é um negócio que, sinceramente, eu fiquei muito no bullshit, eu fiquei muito what the fuck, que merda é essa? Porque o que dá a entender, o plano do Kenjaku era muito aquela questão de pegar os não feiticeiros, matarem feiticeiros para transformar eles em maldição e transformar aquelas barreiras do Cooling Game em como se fosse um jarro de insetos venenosos, onde apenas o mais poderoso, o mais venenoso iria restar, porque o plano do Kenjaku era ficar apenas energias amaldiçoadas extremamente poderosas. Só que durante isso também ainda tem aquela questão do Tengen, né? Porque lá no começo, quando o pessoal tava entrando no Cooling Game, né? Eles se encontraram com o Tengen, foi o Tengen quem deu a dica de ir atrás do anjo, foi ali que a Maki decidiu que ia pegar as ferramentas amaldiçoadas do clã Zenin e tudo mais, e o Tengen ele fala, eu preciso de duas pessoas para me protegerem. E aí fica o Choso e aquela garota lá que fica perguntando para todo mundo qual o seu tipo de mulher e tudo mais para proteger o Tengen ali do Kenjaku. E nessa parte tem a luta contra o Kenjaku, quando ele vai tentar absorver o Tengen como uma energia amaldiçoada, utilizando a habilidade do Geto e tudo mais. E essa luta, a parte do Choso eu acho boa, a parte da menina eu acho meio esquecível, por mais que ela é muito forte, né? Tem aquela questão da habilidade dela envolvendo a gravidade, que é legal, uma personagem bem força bruta e tudo mais, mas ficou mais apenas uma troca de porradaria e tudo mais, pra no fim ser mais uma personagem indo pro caixão enquanto ela tenta salvar o Choso, porque ele ainda poderia ter utilidade. E aí durante essa luta começa o negócio, realmente os Estados Unidos invadindo o Cooling Game e o pessoal ali tendo que fugir agora do exército, só que acaba que minutos depois todo o exército é simplesmente dizimado por feiticeiros, por maldições, por energia amaldiçoada, e meio que isso vai pra lugar nenhum. Fica muito aquela questão, que porra do Kenjaku tá fazendo, cara? E acaba que no fim, isso acaba nem fazendo sentido, porque quando você vê a próxima etapa do plano do Kenjaku, meio que já mudou tudo do que estava sendo mostrado. Meio que aquilo que foi mostrado envolvendo esse exército já não faz diferença. Agora continua o vídeo normal. Porque eles pegam todos os pontos, colocam todas as regras, passam os 100 pontos ali pra irmã do Fushiguro, vão atrás dela pra colocar esses pontos pra ela pedir pra sair do jogo. E aí vem a revelação que ninguém naquele grupo pensou. Ninguém pensou nessa maldita possibilidade da irmã do Fushiguro não ser uma despertada, ser uma reencarnada. Pior, uma reencarnada ainda que é fanática pelo Sukuna. Aí pede uma regra ali que eu não lembro direito qual é, ela se revela como uma feiticeira reencarnada e tudo mais. E como se isso ainda não tivesse ruim o suficiente, como se merda pouca bobagem, ainda puxam, né, no meio da perseguição da irmã do Fushiguro, eles puxam aquele contrato do Sukuna lá na puta que pariu da primeira temporada, que ele fez com o Itadori, de ele poder tomar o corpo do Itadori por um curto período de tempo, desde que ele não pudesse machucar ninguém da equipe dele. E aí a gente vê a merda que foi essa porra desse contrato, porque o plano do Sukuna, o motivo pelo qual o Sukuna, desde o episódio 4 lá da primeira temporada, ele é fanático pelo Fushiguro, ele instiga o desenvolvimento do Fushiguro, né, dá as dicas ali pra ele criar o próprio domínio, né, coloca muita coisa, inclusive protege o Fushiguro do Marugara lá no arco de Shibuya e tudo mais, é porque o anseio dele sempre foi ter o Fushiguro como receptáculo. E aí no momento que ele assume o controle do Itadori através desse pacto, ele arranca o dedo do Itadori, transforma em objeto amaldiçoado e transfere a consciência dele pro Fushiguro. Essa parte foi a que eu mais falei, caralho, mano, fudeu, cara. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas a forma como fazem, a forma como estruturam a cena, né, o momento que tipo o Itadori tá correndo, você nem tá pensando nisso. E você puxa aquele quadro do Sukuna, puxando esse pacto, né, assumindo esse pacto, tomando o controle do corpo do Itadori à força. E quando você vê ele arrancando o dedo e enfiando goela abaixo do Fushiguro, meu amigo, eu infartei, eu passei mal naquela parte. Foi o ponto que me deu esperança, caralho, vai voltar a ficar bom, puta que pariu, obrigado senhor. E realmente dá uma leve erguida por um momento. Você tem muito esse choque do Fushiguro ter se tornado Sukuna, você tem uma aliança dele com Kenjaku, você começa a ter mais interação do Sukuna agora com o Uraumi, que estava sumido realmente desde Shibuya.
Só mais um adendo aqui da edição, né? A questão de criar aquele monte de maldição e tudo mais, colocar tudo pra se matar, era pra fazer o poço pro Sukuna se banhar e recuperar grande parte dos poderes dele. Algo que eu esqueci completamente, mas hey, relembrei aqui editando. E você começa a ter esse plano do Sukuna tentar destruir a alma do Fushiguro, né? Primeira coisa fazendo, indo atrás da irmã do Fushiguro, né? Indo atrás do desafio da feiticeira que reencarnou no corpo dela. E é uma luta que eu acho muito boa, é uma luta que eu acho muito legal, principalmente pelo joguinho que ele acaba fazendo, né? Essa questão de ela ficar obcecada em ele usar todo o potencial dele, utilizar o templo, utilizar o filetal, utilizar todas as habilidades dele, e o Sukuna fica nessa questão. Eu só posso usar as 10 sombras pra destruir a alma do Fushiguro. Se eu matar essa menina apenas com as habilidades do Fushiguro, a culpa dele dentro da alma vai ser assim, extremamente desgraçada. E essa eu acho uma luta boa, essa eu acho uma luta muito bacana, essa é uma luta que eu acho que realmente tem um propósito muito legal ali no meio. E enquanto tá nessa treta toda do Sukuna tretando com a menina, o pessoal tá revivendo o Gojo. E aí, no fim dessa luta, acaba tendo a questão do desafio. Ó, vamos nos encontrar no aniversário da morte do Geto, né? Que é a véspera de Natal. E aí começa toda a preparação ali pra você ter um embate final contra o Sukuna. Que é a luta tão aguardada ali, Gojo contra Sukuna. A luta que a gente tava esperando assim desde o momento que mesmo com o Sukuna com todos os dedos, o Gojo ganharia porque era mais forte. Ele fala isso desde a primeira temporada. E essa luta assim, ela é do caralho. Essa luta, ela é muito boa. Menos por um pequeno porém. Como a gente tá vendo os dois titãs de Jujutsu Kaisen caindo na mão um com o outro, meio que a todo momento você precisa de intervenção. Eles colocam um esquema, Gojo de um lado da cidade, Sukuna do outro, não sabem quando a luta vai começar, marcaram o dia, não marcaram o horário. Sukuna chegou ali 4 da manhã, tá esperando o sol nascer pra descobrir quando que a luta vai começar. Do nada, chega o Gojo com um monte de barreira, um monte de coisa pra ocultar a presença dele, só jogando vazio roxo na cara dele. E aquela luta é tão estratosférica, é tão desgraçada, que eles têm que isolar todo mundo, colocam todo mundo numa sala lá na puta que pariu, pra ninguém ter contato com essa luta, só que tá todo mundo vendo através da TV. E aí que vem um problema a todo momento, todo capítulo que tem essa porra dessa luta acho que dura uns 16 capítulos, você tem o pessoal na salinha da TV comentando coisa por coisa que tá acontecendo na porradaria. É necessário? Sim, porque é uma luta confusa. Inclusive as estratégias que usa, quando você vê, caralho, o Gojo tá usando a expansão de domínio pela 3ª vez e já quebrou as 3 vezes. Essa foi a pergunta, por que diabos ele tá fazendo isso? A explicação tá na narração do personagem, mas cansa. Eu aproveitei melhor a luta do Gojo contra o Sukuna na porra do AMV do Judas ali que os fãs fizeram. A luta no mangá, ela é boa, mas puta que pariu, o pessoal animando essa cena no After Effects ficou muito mais do caralho. Porque a coisa mais legal que tem ali é toda essa estratégia, tanto da utilização do Sukuna das 10 sombras, como as estratégias de tentar sobrepor domínio. Essa questão do Sukuna mandar o domínio, do Gojo mandar o domínio ao mesmo tempo, ficar na teoria essa briga de domínio, e o Sukuna sempre conseguir quebrar o domínio do Gojo por conta da expansão do Sukuna não ter uma barreira. Então o Gojo ele coloca a barreira, a expansão de domínio do Sukuna tá além da barreira ali, ele consegue mandar os golpes ali, o filetar por de fora da barreira e quebrar ela. E aí fica essas estratégias do Gojo de mandar o vazio, de selar as habilidades do Sukuna com vazio e deixar ele vulnerável de uma forma que ele não quebre a barreira. No meio disso ainda vai os dois ali pegando e se regenerando que nem um maluco. E essa questão, um choque que puta que pariu, por mais que a energia amaldiçoada do Gojo beire ao infinito, não é infinito, ele ainda tem um limite ali. Se ele ficar abusando muito das próprias habilidades, nem ele aguenta. Só que o que eu fico bolado com essa luta, na real, não é nem isso. Eu acho a luta muito boa, eu acho a luta realmente bem equilibrada e tudo mais. O problema é o resultado dela. Ah, o cara ficou puto porque o Gojo morreu. Não é isso. Eu acho essa atitude de vamos matar Satoru Gojo muito válida pra Jujutsu. Inclusive até mais válida do que vamos selar Satoru Gojo. Porque o Gojo é uma figura assim absurda pra Jujutsu Kaisen. Tão absurda quanto o próprio Sukuna. E isso é tão evidente no ponto que você chega no capítulo 235 e o Gojo tava ganhando.
Na real, no 235, aquilo tava ganho, praticamente tudo tava pro lado do Gojo. O Sukuna tava caído, já era, colocou ali o fim da luta. Pra aí você começar o 236 com o Gojo conversando com um monte de fantasma, deixando claro e explícito que quem tava morto era ele. E eu falei, como? A impressão que eu tive quando fui do 235 pro 236 é que eu tinha pulado a porra de um capítulo. Jogaram aquilo de uma forma meio avulso, jogaram essa morte do Gojo de uma forma que eu não acho que ficou boa. E ainda com uma questão do Marrogara que tinha coisinhas ali que podia deixar aquilo meio explícito, mas ao mesmo tempo foi um Deus Ex Machina meio safado, que eu fiquei meio... puta que pariu, e aí? Que no caso era aquela questão do Marrogara se adaptar à habilidade amaldiçoada de cada oponente que ele estava enfrentando ali para conseguir contornar ela. E no caso do Gojo, que tinha uma barreira em volta dele impedindo diversos ataques, o Marrogara se adaptou colocando um ataque que não só cortava a barreira e ele, mas cortava o próprio espaço ao redor. Tudo que estivesse naquela zona tomaria um corte assim definitivo, sem mais nem menos. E assim o Gojo seria partido no meio, e eu fiquei, mano, mas que caralho é esse, velho? Eu acho que teria tanta forma melhor de pegar e colocar essa morte do Gojo, mesmo com aquela questão que ele tava já ganhando, ele já tinha ganho praticamente. Fica muito essa impressão, caralho, o Giga tava desenhando, mandou o capítulo ali, enviei pro editor, ele ganhou. Passou 10 segundos e falou, puta que pariu, eu não queria isso. Porra, eu acho que eu queria que ele morresse. E aí fez qualquer coisa só pra dar essa virada dentro do 36. Tipo, foi literal, qualquer coisa. Mas eu acho que, por exemplo, o Kenjaku. Nessa parte a gente não sabia o que tava rolando envolvendo o Kenjaku. A gente não viu nada de planos envolvendo o Kenjaku. Até porque teve um pequeno time skip do momento do desafio pra luta em si. Só que o que aconteceu nesse time skip a gente vai vendo durante o confronto, né? Os planos que o pessoal foi fazendo e tudo mais, pra ficar esse ritmo um pouco melhor. O personagem tal entra na luta, você começa a ver o que estavam elaborando, o que estavam planejando para aquela luta. As possibilidades e tudo mais, começam a colocar aquilo ali. Então a gente não sabia ainda qual era o plano do Kenjaku ou onde a porra do Kenjaku estava. Como o Sukuna, por mais que ele era um feiticeiro Jujutsu, ele atualmente é uma maldição de fato, poderia colocar muito bem essa questão de o Sukuna nas últimas ali ser absorvido pelo Kenjaku e ser colocado na briga novamente. E aí ter que enfrentar os dois simultaneamente, e no meio dessa treta o Gojo poderia morrer, seria uma opção válida. Inclusive eu acho que seria uma opção muito melhor do que realmente aconteceu com o Kenjaku. Porque é isso, o Gojo morre e aí a luta do Sukuna tem que continuar. Substituem o Gojo ali pelo Hajime, que já tava louco assim que queria enfrentar o Sukuna, ele foi revivido com esse objetivo, ele fica cismando, ó, se ele morrer eu sou o próximo e tudo mais, e ele vai. E enquanto o Hajime tá brigando, a gente tem a luta do Kenjaku contra o comediante que... eu nem lembro o nome da porra do comediante. Só que por mais que eu achei um monte de coisa ali no meio interessante, eu acho que a execução foi uma completa de uma porcaria. Porque aquele comediante é uma figura muito enigmática desde o momento que ele surge na primeira luta do Fushiguro no jogo do abate. Ele surge ali, ele é completamente foda, ele toma explosão na cara, ele toma soco, ele toma o caralho que for. Ele não sente, ele não sofre, ele não toma porrada, ele é imune a dano. E você não sabe o que é aquele cara daquele cara. E é um cara despertado, ele não é um cara reencarnado. O poder dele surgiu ali e às vezes parece que ele nem sabe o que é um poder. Ele é meio que um Mr. Satan ali nessa questão de jutsu. Só que ele tem sim um poder, ele tem uma habilidade. E a habilidade dele é transformar os pensamentos dele em realidade. E aí mescla essa questão dos pensamentos com essa questão dele ser um humorista. Então tudo que começa a acontecer na luta do Kenjaku é um show de comédia dele. São sketches, são shows de piadas, né, show de improviso e tudo mais. Tudo que começa a acontecer é muito essa questão. Então começa a virar uma loucura e ele vai manipulando tanto esse pensamento ao ponto que o próprio Kenjaku ele é puxado nesse vórtice do pensamento dele. E quando ele coloca esse objetivo, caralho, eu só vou vencer se eu fizer o Kenjaku rir, o Kenjaku ele entra pra tornar o pensamento dele vulnerável. Pra ficar aquela questão, caralho, consegui meu objetivo, tá, e agora? E aí ele meio que ia a vitória, né? Com essa questão do poder dele cessar, dele parar de fazer efeito. Só que
aí vira uma bizarrice do caralho, e eu acho que inclusive descaracteriza muito do personagem do Kenjaku, que já estava sendo colocado como aquele personagem imponente, manipulador, né, completamente filho da puta, né, que realmente tudo aquilo era para um objetivo maior, tudo aquilo era por algo grandioso. Só que aí não acaba que isso, o Kenjaku, ele é totalmente descaracterizado, ele entra nesse joguinho, nesse show de comédia, começa a fazer um monte de piada, um monte de sketch junto do comediante, pra aí quando chegar no show, né, ele começa a ficar meio depressivo ali, que pô, isso tá chegando ao fim, eu queria que tudo fosse dessa forma pra sempre e tudo mais. Eles têm um diálogo que até parece que eles viraram brother. Eu tava vendo aquele capítulo, eu tava falando, caralho, Itadori e Todô de novo, né, maluco? Só que acaba que o Yuta chega, pega o Kenjaku desprevenido e corta a cabeça dele. Pra aí ele passar uma nova regra de que agora quem poderia realizar a fusão do mundo Jujutsu com o mundo humano era agora o Sukuna. E aí a luta vai continuando, Hajime vai, perde, aí entra Higuruma com o Itadori, aí o Higuruma perde também, mesmo utilizando a pena de morte, a espada do executor. Só que uma coisa que eu gostaria de deixar claro também é que desde o momento que o Hajime entrou, outro personagem foi pra briga com ele, que foi o Hakari. O Hakari, ele ficou enfrentando o Raumi, né? Os dois começaram uma briga ali. A cada, 5, 6 capítulos de briga contra o Sukuna, independente de quem tá lutando, você é mostrado um trecho de luta do Hakari contra o Raumi. Só lembra desse detalhe, um trecho de luta a cada uns 6 capítulos, mais ou menos, pra ir avançando a luta do Sukuna. Aí vai, Hajime perde. Higuruma perde. Aí entra o Yuta, começa a tomar uma sova, utiliza a expansão de domínio, você conhece o domínio do Yuta, roubado pra caralho, aí quase perde. Aí entra Maki e não sei o que pra tentar prestar um suporte. Todo mundo perde. Aí entra Shoujo e Itadori pra briga. Os dois ficam lutando por um bom ponto ali, até o Sukuna utilizar mais uma habilidade especial dele, que era pós expansão de domínio e tudo mais, que era o forno, né, que ele tem as habilidades lá, que é o filetar e uma outra que eu esqueci o nome, e são habilidades que envolvem coisas de cozinha, né, e aí quando os ingredientes já estivessem todos preparados, de acordo com a habilidade, ele poderia mandar uma chama extremamente poderosa em uma área concentrada ali, que era praticamente hit kill. Pra aí a gente ter aquela questão, caralho, já matou ali metade do elenco que foi apresentado, agora o Shoujo também morre, né, morre tentando proteger o Itadori, uma cena até bonitinha, uma cena até bacana e tudo, mas a esse ponto você já não tá se importando muito com morte de personagem. Aí surgiu todo lá da puta que pariu, pra fazer de novo a dinâmica do Itadori com o Igibug. E essas partes do Itadori até vai ficando um pouco legalzinho, porque vai mostrando como o Itadori se desenvolveu por conta da presença do Sukuna. Então, por exemplo, você tem durante as lutas dele o Sukuna mandando diversos Kokousei seguidos, né, que seria o Black Thunder, né, que se eu não me engano o nome do golpe em inglês, que é aquele golpe que o Itadori começa a fazer na primeira temporada, na luta do Todô, inclusive. E o Itadori também consegue fazer de uma forma tão consecutiva quanto o próprio Sukuna. Ele vai mandando diversos no Sukuna, tentando despertar a alma do Fushiguro à força, de qualquer jeito ali e tudo mais. E ele faz isso na luta com o Higuruma, quando ele tá de suporte do Higuruma. Ele faz isso pós-luta do Yuta. Ele faz isso quando ele tá junto com o Chojo. E ele faz isso também quando ele tá junto do Todo. E tá nesse meio tempo, tá os dois ali brigando e tudo mais, surge o Gojo de novo da puta que te pariu, né, porque o Sukuna ia expandir o domínio, surgiu o Gojo de novo, que na verdade era o Yuta, que tava utilizando na habilidade do Kenjaku que ele conseguiu copiar, pra possuir o corpo do Gojo. Eu falei, não, agora eu desisto, agora eu já era, não, pelo amor de Deus, cara. Porque realmente vai virando putaria, vai virando, nossa, é caos de habilidade, é fulano indo atrás de fulano e tudo mais, e o Sukuna não cai. O Sukuna não cai por nada. Eu realmente tava crente ali que ia chegar ao final, pô, o Sukuna ia ser o grande vencedor, ele ia estar numa pilha de corpo de todos os protagonistas. Porque bateu o Gojo, bateu o Hajime, bateu o Higuruma, bateu o Chozo, bateu o Yuta, bateu o Yuta no corpo do Gojo também. Ele bateu a porra toda. Mas aí ele morre para quê? Ele perde para quê? Pra expansão do Itadori. E eu ainda não entendi o que é o caralho da expansão do Itadori, cara. Porra, aquela expansão do Itadori, ele volta pra um monte de coisa relacionada à infância dele e começa a fazer um tour turístico com o Sukuna ali pra tentar despertar alguma coisa nele. O Sukuna, cara, eu entendi tudo que você falou, mas eu não consigo sentir nada. Vamos se matar logo, por favor? E aí o Itadori manda aquele negócio. Você ainda não entendeu, mas eu posso te matar a qualquer momento e tudo mais. Só que o Itadori, ele continua lutando na mesma forma como ele já tava lutando. Eu não entendi ainda o que aquela
expansão de domínio o Itadori tem de especial. Pra mim, o Sukuna ele perdeu mais por conta da volta da Kujizaki, que volta lá da puta que pariu, pega um último dedo do Sukuna pra usar a ressonância nele e o Sukuna fica todo fudido enquanto toma um Kukosen. Cara, pra mim aquela parte o Sukuna esqueceu que ele era o mais fudido, cara. Ele esqueceu que era o foda pra caralho e resolveu morrer pra um golpe que ele já tinha tomado pelo menos umas 20 vezes. Que coisa horrorosa, mano. É por isso que eu fico revoltado com gente que resolve fazer vilão extremamente overpower e não sabe lidar com isso depois. O Gege, infelizmente, não soube lidar com o Sukuna. Da mesma forma como, sei lá, Kishimoto não soube lidar com Madara. Ou o Kubo não soube lidar com Aizen. O pessoal tem que tirar umas coisas do além pra conseguir derrotar. Tem que colocar o vilão esquecendo que ele é foda. Tem que... Mano, puta que pariu, velho. E nesse ponto realmente conseguem. Pegam, separam o corpo do Fushiguro do Sukuna. O Itadori vai, consegue destruir o Sukuna. Perdeu 2 dedos, mas foda-se, não sei o que. O Kujizaki voltou, não sei o que. E acabou que com 90% do que você pensou que tinha sido baixa, meio que não foi. Até a porra do Higuruma. Eu pensei que o Higuruma tinha morrido. Tava ali ele de novo no pós-luta. Eu falei, meu amigo, da onde? Por um momento eu até pensei que era o espadachim que enfrenta o Sukuna também por um momento, mas ele só serve pra usar o domínio simples. Domínio simples roubado pra caralho, domínio simples roubado pra caralho, mas é só pra isso que ele serve. E ainda coloca mais algumas tretinhas pós-Sukuna. Aquele negócio do herdeiro do novo estilo das sombras, que ninguém sabe quem é o discípulo, ninguém sabe quem é o cabeça que tentaria tomar o controle de todo mundo do Jujutsu com a queda das 3 famílias ali, que era o Zenin, o Gojo e o clã Kamo. Inclusive eu não lembro o que aconteceu com o Kamo também, porque ele não apareceu nessa parte. Aí 90% do pessoal de Kyoto aparece pra falar que foi um bando de inútil. E sim, foi um bando de inútil mesmo. Só pra no fim o pessoal ali pegar e resolver aquela questão, mostrando a equipe original, né, o Itadori, Fushiguro e o Kujizaki resolvendo um caso extremamente aleatório, super nada a ver de um Stalker. Eu falei, velho, não, né? E aí você pode estar se perguntando, e a luta do Hakari com o Uraumi que eu falei há uns tempinhos atrás? Eu não sei. Porque o Sukuna perde, você volta pra essa luta com o Uraumi falando, ah lá, se tivesse enfrentado ele, você tinha perdido, tipo, e vaza. O Uraumi morre no Rage Kit, velho. O Uraumi, você não vê a luta dele. O que dá a entender é que o Hakari ficou renovando tanto a porra da energia amaldiçoada dele, que o Uraumi deu Rage Kit e falou, não aguento mais, cara. Porque o que dá a entender, o Hakari também não conseguiu fazer nada. O Uraumi tava inteiro, e o Uraumi tava intacto naquela luta. Você não viu o cara lutar, você só sabe que ele tem algumas habilidades de gelo, você não sabe quais são as técnicas, você não sabe nada. Foi uma luta 100% off-screen, que se bobear, podia ser até um pouco mais interessante do que 90% das brigas que você tava vendo. Ou não, porque você ia estar vendo um personagem com energia amaldiçoada infinita que sabe utilizar a energia reversa. Inclusive a energia reversa mais roubada ali da porra do elenco, porque ele tem auto heal. Caralho, velho, o filho da puta ganhou na sorte, que ódio. Inclusive, quando finalizou o mangá, eu vi muita gente fazendo meme, né, do Gege, né? Ah, mas é a luta do Uraumi, como é que a gente vai finalizar? Aí o cara, eu não sei se inventaram essa merda, não tem nada a ver com isso, e é muita impressão que dá mesmo. Que luta patética, velho, puta que pariu. Um deu Rage Kit e outro esqueceu que era forte. Como que eu vou gostar do Gege, cara? Puta que pariu. Não, e o pior é que eu via muito meme ali do pessoal, caralho, o Gege é o autor que não tem misericórdia nenhuma dos personagens, ele vai matando como se não fosse nada. Cara, eu acho que realmente os que morreram, que realmente eu tinha algum afeto, que eu me importava, que eu realmente gostava e que, pô, causou alguma coisa em mim, era a porra do Nanami e o Gojo. Um pouquinho a Kujizaki, mas ficou aquele negócio, ela volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta, voltou como Deus Ex Machina nojento, antes tivesse morrido. Eu fiquei muito feliz com a volta da Kujizaki, confesso, mas puta que pariu, ela foi o ponto ali pra matar o Sukuna, e eu ainda não entendi. Eu não sei se é porque o Ressonância acertou uma do Sukuna ao invés da uma do Fushiguro e conseguiu fazer essa separação. Eu sei que eu falei, velho, se fuder. Fora que trazem de uma forma que parece que é muito mais pra dar impacto pro espectador mesmo do que pros personagens. O Yuji, ele até tem uma reaçãozinha quando ele reconhece que a habilidade da Kujizaki e tudo mais, mas sabe aquele sentimento, putz, estava esperando? É isso que eu tive com essa reação do Yuji, não foi aquele negócio, puta que pariu, a Kujizaki tá viva. E até quando o Fushiguro voltou, né, não foi aquele negócio, caralho, reencontro emocionante do grupo ali e tudo mais, parecia que tipo só tinham voltado a se encontrar depois de um período de férias. Sabe aquele grupinho da escola ali que não se vê durante todos os meses das férias, ali que não sai junto, que não lembra nem que um ao outro existe? É isso que pareceu. Eu tô muito decepcionado com esse final. Esse final, essa retinha final, essa sequência de luta desgraçada do Sukuna, eu acho que nem quando sair animado eu vou hypar tanto. Só se tiver com aquela animação de
escravizar os animadores. Só que eu provavelmente vou falar que espetáculo maravilhoso, pena que é vazio. Até o carisma de Jujutsu sumiu. Por mais que sim, eu entendo que não tem como colocar muita piadinha, eu sei que não tem como colocar esses momentos mais carismáticos, visto a situação que ficou pós-Shibuya, mas era uma das graças de Jujutsu, sabe? E aí você tem muito desse momento, vamos levar a sério, vamos levar a sério, vamos levar a sério. Pencas e pencas e pencas de explicação que o Gegakutami parece que quis virar o Togashi, não sei o que. Um monte de personagem pra ser apresentado. Personagem ali que você não conhece técnica. Desenvolvimento de técnica durante umas 300 lutas e tudo mais. Cansa e muito. E aí fica com 2 pontos, porque se você pega e espera acumular muito capítulo pra ler, você cansa muito rápido dessa sequência de capítulo, mas se você lê semanal, parece que você não avançou nada. Inclusive esse foi o motivo pelo qual eu parei no 190 e pouco ali, quando eu tava acompanhando pós Jujutsu Kaisen Zero, eu já não aguentava mais. Tinha chegado no semanal ali, cada semana parecia que avançava pouquíssima coisa. Por mais que são lutas breves, agora vendo, né, pô, cada luta ali dura 6, 7 capítulos, então seria pouco mais de um mês ali. Esse pouco mais de um mês era uma eternidade. Foi um negócio ruim que eu lembrava de ser pior ainda, cara. Fala que se o Gege tivesse dado uma filtrada em algumas coisas, cara, muita coisa fica até avulsa, muita coisa fica como se não fosse absolutamente nada. Plano do Kenjaku, parceria do Kenjaku com Sukuna e tudo mais. Fica aquela questão, pra que isso serviu? Porra, passam a autorização do Sukuna utilizar a porra do Tengen, né, que o Kenjaku absorveu lá na puta que pariu não sei o que, e esquecem daquilo que nem a luta do Naomi. Fica aquela questão, eu vou usar no momento que eu derrotar todo mundo. Não usa! Absorveu o Tengen pra quê então? Pro filho da puta enfiar no cu com orgulho? Ah, revoltei muito. Sabe aquele sentimento que muito do tempo que você gastou, o tempo que você se dedicou a uma obra foi à toa? É esse o sentimento que eu tô tendo dessa bosta desse final. Ah, estragou a obra, enterrou a obra, não quero mais saber de Jujutsu na minha frente. Porra nenhuma, ainda eu gosto pra caralho da primeira temporada, gosto muito do arco do Gojo, gosto muito do arco de Shibuya, gosto muito do anime até o momento em ponto. E talvez nas próximas temporadas que tiver do anime eu até goste, talvez eu comece a gostar do Kuririn Game no momento que animar essa porra. Agora esse final eu duvido que eu vá gostar, cara. É um final vergonhoso, puta que pariu, cara. E olha que não foi nem o final que o pessoal mais reclamou dessa geração, o pessoal reclamou mais do final de Boku no Hero, e eu tô agarrado com Boku no Hero, não sei nem mais se eu vou ler a porra do mangá do Boku no Hero. Cansei, velho. Eu tô achando que eu vou ler mangá de coisa velha que eu já conheço e quero relembrar. Eu acho que eu vou sofrer menos, ou vou sofrer mais, porque é só ver o que foi no Yasha. Mas enfim, é isso. Se vocês estavam com saudade de vídeo gigantesco falando sobre algum mangá, tá aqui. Isso que eu acho que eu ainda esqueci de alguma coisa, qualquer coisa eu coloco na edição. Se o editor colocou na edição, vai ter um texto aqui agradecendo o editor, muito obrigado. Comentem o que vocês acharam dessa bosta desse final de Jujutsu, o que vocês acham do arco do jogo do abate, da luta contra o Sukuna e tudo mais. E é isso, eu não aguento mais, eu vou ficando por aqui, fui!